Queridos irmãos e irmãs em Cristo, desejo a todos um dia abençoado, que a paz de Deus envolva seus corações e traga paz e serenidade durante o período de hoje. Que a presença do Senhor esteja com vocês, renovando suas forças e trazendo conforto em cada momento. Que o dia de hoje seja maravilhoso e cheio da presença de Deus. Que Ele os proteja e guarde em seu amor eterno. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa reflexão dessa manhã: o milagre da Eucaristia da cidade de Lanciano, na Itália. Um monge, com terríveis tentações contra a fé na Eucaristia, vê realizar-se um portentoso milagre que há mais de 4 séculos desafia os incrédulos e foi confirmado pelos mais rigorosos testes da ciência moderna. Numa bela manhã ensolarada do ano 750, os sinos tocaram alegres, chamando os habitantes da pequena cidade de Lanciano para a missa, na igreja dedicada a São Longino, o oficial romano que transpassou o coração de Jesus com a lança. O celebrante, porém, um monge da ordem de São Basílio, não compartilhava daquela alegria geral. Havia algum tempo, sentia-se assaltado por uma forte dúvida: estaria nosso Senhor Jesus Cristo real e substancialmente presente na Eucaristia? Apesar de orar com persistência, suplicando a Deus que reavivasse sua fé, esse terrível pensamento o atormentava incessantemente. Assim, a celebração do santo sacrifício da missa constituía para ele motivo de sofrimento, pois era o momento em que a tentação se tornava mais intensa. Eis a carne e o sangue do nosso amantíssimo Salvador. Naquele dia, o pobre monge, enquanto vestia os paramentos sagrados, sentia mais do que nunca seu coração mergulhado na escuridão da dúvida. Entretanto, como o dever o chamava, ele subiu os degraus do altar e começou a celebração. Na hora da consagração, pronunciou claramente, como sempre, as solenes palavras: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue. Em seguida, deteve-se assaltado pela violenta incerteza: será mesmo nosso Senhor Jesus Cristo presente sob a aparência desse minúsculo pedaço de pão e dessas poucas gotas de vinho? Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, neste instante, viu com admiração a branca hóstia transformar-se em um pedaço de carne e o vinho em sangue real, que se coagulou e dividiu-se em 5 fragmentos de forma irregular e de tamanhos diferentes. Muito assustado de início, depois de cheio de alegria,
O feliz monge permaneceu durante certo tempo como que em êxtase e depois, derramando lágrimas de gratidão, voltou-se para os fiéis e exclamou: Bendito seja Deus, que para destruir minha incredulidade quis manifestar-se nesse santíssimo sacramento e tornar-se visível a nossos olhos. Vinde, irmãos, e contemplai, eis a carne e o sangue amantíssimo do Salvador. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, perdoe-me, a minha voz está um pouco embargada. Essa mensagem, essa celebração dessa Eucaristia, ela me comove muito, porque eu era um ateu, eu não acreditava que aquela hóstia e aquele sangue de Jesus consagrado na missa era realmente o corpo e o sangue de Jesus. Hoje eu acredito e amo o poder comungar na Santa Ceia, na missa, o corpo e o sangue de Cristo. Os incrédulos recuperam a fé, os tíbios o fervor. Ao constatar o milagre, todos se ajoelharam cheios de respeito e adoração, clamando por perdão e misericórdia, julgando-se indignos de presenciar tão emocionante manifestação sobrenatural. Desde o início, as autoridades religiosas reconheceram a autenticidade do milagre. A notícia espalhou-se por toda a cidade e pelos povoados vizinhos, atraindo peregrinos de várias partes, desejosos de contemplar com seus próprios olhos e adorar a carne e o sangue de Cristo. Em pouco tempo, Lanciano tornou-se o lugar onde muitos incrédulos recuperaram a fé e cristãos tíbios reaviveram o fervor na devoção à Sagrada Eucaristia. Os monges que celebravam na igreja de São Longino deixaram Lanciano no século XII, passando o convento para os beneditinos em 1253. Os frades franciscanos conventuais sucederam os beneditinos em 1258. Reconstruíram a igreja, dedicando-a a São Francisco de Assis. Hoje, as sagradas relíquias se conservam nessa igreja. A carne está exposta em um artístico ostensório de prata finamente cinzelada e o sangue coagulado e dividido em 5 fragmentos. Posto em uma espécie de cálice de cristal de rocha. Ao longo dos séculos, no entanto, essas relíquias passaram por situações de perigos e incertezas. Percebendo o iminente risco em que se encontrava esse precioso tesouro, um frade franciscano chamado Giovanni Antonio de Mastro Lorenzo tomou o relicário e partiu em busca de um lugar mais seguro. Mas, para sua surpresa, depois de caminhar durante toda a noite, percebeu que ainda estava às portas de Lanciano. Irmãos, a ciência não consegue explicar
prodigioso fato. Rigorosos testes científicos realizados por 2 peritos italianos em 1970 demonstraram de maneira inequívoca que se trata de carne e sangue tirados de um ser humano vivo, não de um cadáver. O pedaço de carne é de um coração e o sangue pertence ao grupo AB, o mesmo do homem do Santo Sudário de Turim. Mas uma coisa que também me chamou a atenção é que as 5 pedrinhas de sangue coagulado, cada uma tem um tamanho diferente da outra, cada uma tem um peso diferente da outra. E juntando as 5 pedrinhas e pesando, soma o peso de uma única pedra. Eis o milagre de tudo. Eis o milagre. A ciência não consegue explicar. Em 1973, uma comissão científica nomeada pela Organização Mundial da Saúde, da ONU, confirmou as conclusões dos especialistas italianos. E em 1976, foi publicado um resumo dos trabalhos dessa comissão, na qual se declara que a ciência, conhecedora de seus limites, se detém diante da impossibilidade de dar uma explicação para o prodigioso fato. Trata-se, sem dúvida, de relíquias do próprio coração de Jesus, que Longino atravessou com sua lança. Irmãos e irmãs em Cristo, meditem essa reflexão e o que eu posso afirmar para vocês de coração, que quando forem à missa, na hora da celebração da Eucaristia, que vejam aquela hóstia e aquele vinho consagrado como a carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, por nossos pecados, para que possamos ser salvos e termos direito à vida eterna. Irmãos e irmãs, agradeço a todos por me acompanharem nessa reflexão. Espero poder contar com vocês para os próximos vídeos. Em nome de Jesus. Amém.